Primeiro SIC Saúde Brasil 2013. A primeira conferência do SIC Saúde Brasil 2013, intitulada Governança e Modelo de Gestão da Informação e Inovação em Sistemas e Serviços de Atenção à Saúde, proferida pela doutora Ilara Ramel Rissosi de Moraes, da Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz. Por exemplo, na Lei de Acesso à Informação, qual é o significado dessa lei? O próximo, por favor. Me parece óbvio, né, que é a garantia do direito universal de acesso às informações coletadas pelo Estado sobre a sociedade. É o Estado transparente em seus diferentes dispositivos, pelo menos é isso que está o princípio da lei. É a compreensão do significado, do sentido das informações disponibilizadas e de suas limitações decorrentes do modo como foram produzidas e disseminadas. Isso está presente na lei? Por enquanto, não me parece que ainda, né, nós tenhamos avançado. O próximo. A apropriação das informações que revelem os condicionantes e os determinantes da situação de saúde vivenciada pelos cidadãos. Próximo. Na realidade, o que a gente observa é que, para realmente, por exemplo, né, a lei de acesso à informação, ela ter um impacto incisivo sobre uma consciência sanitária de outros representantes e atores nesses fóruns coletivos, por exemplo, de gestão da informação e de decisão sobre a informação, isso envolve uma dimensão política, uma dimensão que eu chamo de democratização de saberes, que é mais do que só informação, tá? E algo que é um conceito do Boaventura, que eu acho muito rico, do Boaventura Souza Santos, que é a justiça cognitiva. Quer dizer, para mim, a discussão, por exemplo, de ampliação de atores nas decisões coletivas, espera-se, da informação, passa por, próximo, por favor, por uma articulação virtuosa entre o debate político, o debate da democratização dos saberes, para que a gente possa efetivamente avançar uma justiça cognitiva, quer dizer, aquela justiça e equidade de que as pessoas vão compreender aqueles itens que eu coloquei ali, de apropriação das informações sobre condicionantes e determinantes, ou seja, que as pessoas façam efetivamente a relação entre aquele dado, aquela informação e a sua vida, a sua vivência, né? E isso passa por uma discussão, que é o Boaventura que trabalha, de justiça cognitiva, que é essa capacidade que cada ser humano, né, precisaria ter para efetivamente se tornar um sujeito histórico, ativo, participativo, com clareza do significado daquelas ações governamentais para a sua vida cotidiana. Próximo, por favor. Se isso não for feita, né, eu gosto muito dessa charge, né, é como se as informações fossem apenas uma vitrine, algo que está ali exposto, né, as pessoas podem olhar, mas poucas pessoas vão efetivamente fazer o nexo causal, por exemplo, entre condições de vida e determinações sociais da doença e da saúde, né? Fica parecendo assim, é só um faz de conta, está lá para quem quiser olhar, mas efetivamente isso não está sendo incorporado na vivência, no avanço da construção de um projeto civilizatório no Brasil. Próximo, por favor. Aí eu coloquei lá em cima, governança da informação vis-à-vis relações políticas na informação e tecnologia. O próximo. Então, como eu coloquei, pode seguir, política, justiça cognitiva e democratização de saberes. Próximo. Esse, então, na nossa concepção, é um dos desafios estratégicos na luta cotidiana pela melhoria das condições de vida e redução da desigualdade no Brasil. Mas é também, o próximo, um dos desafios estratégicos para mudanças na correlação de forças políticas no âmbito da governança da informação. Contribuir para a justiça cognitiva de cidadãos, por exemplo, e conselheiros de saúde. Se a nossa área, né, de informação e TI não ter clareza de que vai para um debate democrático, nos fóruns coletivos de gestão e governança da informação, numa correlação de forças que é a existente hoje, nós vamos perder, como estamos perdendo o bonde dessa história, e uma oportunidade histórica importantíssima nessa transição do analógico para o digital no âmbito do SUS.
Então, é preciso levar para esses fóruns, né, porta-vozes de interesses da sociedade, para além dos interesses dos empresários, dos grandes conglomerados, que esses têm competência, sim, têm dinheiro para as passagens, participam das reuniões, participam de todos os fóruns, estão sempre presentes nesses momentos. Próximo, então, por favor. Na nossa concepção, a justiça cognitiva fomenta a vontade de buscar o significado da informação em uma atitude de investigação reflexiva e crítica diante da vida, incorporando a vivência ao processo de liberdade cognitiva, onde o sujeito, os nossos pacientes do SUS, aqueles que preenchem uma IH, autorização de internação hospitalar, né, não é um objeto de ações de inclusão, mas passa a ser o sujeito partícipe da sua própria inclusão. Bom, aí a gente mudou, acabou a discussão da relação público-privada, vamos para a segunda dimensão, que é o modelo de gestão. O modelo de gestão hoje na saúde é isso que a gente fala, né? A multiplicidade de instâncias coordenadoras no SUS. Então, por exemplo, lá temos o amigo na área de TI, temos a Márcia Mazei na área do SIM e do SINASC, temos provavelmente, eu não conheço a estrutura, mas o controle e avaliação cuidando, né, da área de assistência hospitalar e ambulatorial, temos a área da vigilância epidemiológica cuidando dos sistemas de vigilância, ou seja, é uma multiplicidade de instâncias coordenadoras de informação. Todo mundo coordena informação, mas não há efetivamente uma grande coordenação interna. Eu não sei o caso da Bahia, mas em geral é isso que a gente observa. Nós observamos também uma separação da gestão da informação da gestão da TI. Isso em pleno processo de aceleramento da convergência digital. Então, nós observamos que uma área nem sempre conversa com a outra. Então, o que a gente observa é, o que é licitado, comprado, as plataformas, nem sempre, efetivamente, elas estão aderidas à realidade do conteúdo daquela informação, daquelas variáveis, daqueles sistemas. Então, o que acontece? Depois, o gestor da informação vai querer algum relatório de saída, alguma coisa, e aí vão dizer para ele, não dá, o sistema não prevê. Isso não foi previsto lá atrás. Isso vai ficar muito difícil. E aí acaba mantendo um divórcio entre esses dois campos de saberes. Isso, gente, tem que ser superado. Esse é um desafio, é a convergência. Eu sou lá do Instituto Nacional de Convergência Digital. Tudo está convergindo, televisão, celular, iPad, o computador, tudo. A ideia é convergência. Né? E nós, na saúde, ainda usamos uma estrutura da década de 80, que isso surgiu, gente, a gente que estuda isso há muito tempo, eu brinco que nem tanto tempo assim, que a rena ajuda, então a gente disfarça, mas enfim. Isso vem da época do mainframe. Quer dizer, quando essas estruturas separadas da informação e TI se montaram no Brasil, é porque nós estávamos ainda numa era pré-microeletrônica, que eram as grandes máquinas e tal, e aí realmente ficava uma coisa complicada. Né? No Rio de Janeiro nós temos até hoje um prédio, tem que se construir um edifício, por exemplo, que é o da Dataprev, quando ela recebeu a grande máquina francesa, Bull, na construção da Dataprev. Isso mudou hoje. Hoje a gente anda com um celularzinho na mão e ali tem acesso ao mundo. Né? Os agentes de saúde estão avançando com isso e etc. Quer dizer, nós temos que estar trabalhando em conjunto, né, esse processo. Próximo. Isso gera, então, uma gestão fragmentada da informação, que, na realidade, não é um mal in per si da área de informação. Na realidade, isso é uma expressão de uma racionalidade fragmentadora que orienta a própria organização do Estado brasileiro. Quer dizer, isso não é uma coisa específica da área de informação. Né? A própria estrutura, quando a gente começa a separar políticas econômicas e sociais, ministério disso, ministério daquilo, já começa tudo fragmentando-se, né, para dentro. Próximo, por favor. Então, o que nós observamos é que o atual modelo e a organização do Estado brasileiro é atomizada, pontual, estanque, pulverizada e redundante entre seus diversos setores, departamentos. E esse modelo consolida a fragmentação dos sistemas de informação,
dos softwares e dos aplicativos que acabam não se falando. Próximo, por favor. Então, o requisito, né, é que as mudanças embasadas na compreensão desse limite, nós estamos tentando responder aquela questão, né? Atual modelo de gestão, blá, blá, responde? Não, não responde. Então é um limite, nós vimos um deles. Elas devem estar embasadas na compreensão, primeiro, do legado histórico. A gente não vai pegar o que hoje nós conquistamos, porque conquistamos coisas importantes, o Brasil avançou com todos esses problemas. É uma brava gente brasileira mesmo. A gente avançou em muitas coisas, apesar de todas essas questões que eu estou colocando. Então tem um legado histórico. E isso não pode ser ignorado com, por exemplo, importações de modelos, né, americanos, europeus, como tem gente que pensa. E quando eu vendo isso, as pessoas olham para mim e dizem assim, você está querendo o quê? Reinventar a roda? Se lá na Europa já estão usando isso, por que a gente não vai adotar aqui? Eu escutei isso. E eu disse, não é nada disso, companheiro. Existe uma coisa chamada de transportes de cultura. É um outro mundo. Para começar, na Europa não tem doença tropical. Para começar lá, não tem tantas doenças negligenciadas como nós temos aqui. Para completar lá, não tem, por exemplo, procedimentos de fitoterapia, como no Brasil nós temos. Ou seja, tem uma realidade brasileira que, se ela não for levada em conta, esse legado, essas conquistas, essa cultura, não vai dar em nada. Próximo, por favor. A cultura, como eu acabei de falar, o próximo. As disputas de micropoderes técnicos e ou político-partidários nas estruturas organizacionais. Nós sabemos que, em função da busca de governabilidade, né, os governos, pouco que colocam partido tal num setor, partido tal no outro setor, e etc, etc. Fora a própria disputa entre técnicos, né? Então, você tem um grupo que é da área histórica da vigilância epidemiológica, na hora que ele ganhar um dinheirinho para investir na área da vigilância, ele não vai compartilhar e olhar e ver qual é a plataforma, por exemplo, sei lá, que o controle e avaliação está querendo usar e está precisando. Porque, né, há uma disputa entre feudos técnicos históricos nesse processo. Próximo. Os próprios interesses privados, cristalizados nesta ou naquela instância do aparato estatal, para os quais a manutenção do status quo é benéfica. Quanto mais fragmentado, mais mercado eu tenho para vender meu software. Se eu tenho, né, fragmentado o almoxarifado da dispensação de materiais para, sei lá, do Horus ou isso ou aquilo, melhor, porque eu vendo mais fatiazinhas de soluções de informática e o pessoal acha que está modernizando e que estão avançando. Próximo. Então, superar a fragmentação das informações e tecnologias de informação transcendem em muito soluções tais como barramento, interoperabilidade e padronização. É óbvio que constituem iniciativas essenciais e necessárias, pelo amor de Deus, ninguém está contra que se avance nisso, mas não são suficientes. Vocês têm clareza essa discussão do barramento? Está se criando, vai ser lançado o barramento nacional. Vocês já devem conhecer, né? Então, só que isso é necessário. Barramento é como se fosse o seguinte, para quem não sabe. Todos os sistemas de informação, porque um não conversa com o outro, né? Então, a ideia é que o sistema... Eu vou simplificar muito, hein? Se tiver alguém da área de computação aqui, que me perdoe. Mas, enfim, é para simplificar. É como se fosse assim, um grande cano, né? Antigamente, nos prédios não tinham barbará, aqueles grandes canos gerais, que era de todo o edifício, que se quebrar não somos nós, moradores de cada apartamento que pagamos, e sim é o coletivo, né, o condomínio. Então, o barramento é como se fosse um grande cano, onde os sistemas de informação vão passar, né, e de algum modo ali vai sair alguma coisa um pouco mais articulada. Deu para entender alguma coisa? É como se fosse, todo mundo fosse canalizado para esse grande barramento. Na realidade, a tradução não é bus, isso em inglês, que seria um grande ônibus, é onde os passageiros entram, todo mundo vai ter que entrar naquele ônibus e aquele ônibus vai levar todo mundo conjunto, né? Isso é uma alternativa tecnológica importante para tentar diminuir a não conversa entre os sistemas de informação em saúde. O que eu quero dizer é que aquela discussão é importante, mas não vai ser suficiente por tudo que a gente já ouviu falar antes. Então, mudanças de um modelo de gestão fragmentada
restritas a tecnicalidades e aos especialistas dessa área, são insuficientes, apesar de necessárias, mas são insuficientes para superar a histórica racionalidade fragmentada e fragmentadora da informação e da TI em saúde. Próximo, por favor. Só para eu saber, para diminuir as observações do tempo que eu tenho. Dá para continuar? Uma boa? Hein? Tá. Então, a ideia nossa, né, que o modelo de gestão incorpore a tendência de convergência e de circulação de saberes e práticas, respeitando as especificidades epistêmicas, históricas e culturais da informação e tecnologia da informação, e que favoreça a criação de sinergias virtuosas de gestão política de diferentes interesses presentes nesse processo. E aí, gente, eu estou trazendo uma experiência muito que eu estou aprendendo, literalmente, na RIPSA, que é aquela rede interagencial, né, de informações para a saúde, que eu sou sócia fundadora, eu, professor Mozart, professor Rise, né, e o grupo Eduardo Mota e outros, né, Álvaro Escrivão, que está vindo aqui. Hein? Enfim, então, isso tudo, na RIPSA nós aprendemos, já tem quase 20 anos, né, de trabalhar por consenso. Então, nós temos ali na RIPSA, né, por exemplo, diferentes interesses, diferentes histórias, diferentes culturas, mas existe um pacto de que não se faz nada sem que alcance um consenso. Isso é muito importante. A gente está estudando essa coisa chamada consenso, e aí quem gosta de Habermas, de agir comunicativos, Bourdieu e outros, quer dizer, isso tem um fundamento na própria base da concepção de democracia, onde não é apenas a decisão da maioria, né? Então, na minha concepção, é um avanço, né, nesse processo apenas da maioria. Próximo. E aí, acabamos aquele item de modelo de gestão e estamos entrando já para o final na discussão das responsabilidades. O que cabe a quem? Né? Em toda aquela discussão da relação público-privada, a gente precisa, então, saber exatamente o que cabe à área pública e o que cabe à área privada, para estabelecermos uma relação clara, né? E quais são as regras desse jogo. E não apenas lobby do empresário mais competente que chega na frente e consegue se fazer presente naquele momento. E aí nós estamos trazendo como proposta, né, uma terceira ideia, né, que a gente quer destacar, que são que sistemas de informações e aplicações em TI definidos como complexos, relevantes e estratégicos para o SUS integrem as atribuições da esfera pública no que se refere ao desenvolvimento e pleno domínio do ciclo de conhecimento e tecnologia em sua dimensão tangível e intangível. Vamos traduzir isso aqui. Depois a gente vai discutir o que é complexo, que eu vou avançar, mas o que eu quero colocar com essa proposta é: nós temos que definir, né, que desenvolvimento, por exemplo, de inovação é algo, né, que não é tão facilmente transferível. Nós mesmos, e eu falo isso muito a cavalheiro, porque isso eu coloquei publicamente lá na Fundação Oswaldo Cruz, não sei se vocês lembram, em 2010, que teve todo um debate sobre o Alert, um software português, em que a Fiocruz, o Hélio Gaspari até chegou a dar notícias, que comprou, enfim, em nome, né, de que seria uma grande solução para a área da saúde, etc, etc. E a ideia era fazer transferência de tecnologia. E a Fiocruz, que produz vacinas, imunobiológicos, etc., ela tem uma certa tradição de transferência de tecnologia. Ela faz acordos internacionais e se faz tecnologia. Só que tem um detalhe. Isso é possível porque, por exemplo, produzir um medicamento, ela tem um workflow, ela tem um fluxo do processo muito bem estruturado. Na área de alguns sistemas de informação em saúde, de gestão, você não consegue ter a estruturação de todo esse fluxo informacional. E aí já começa a apresentar uma característica do que a gente chama de complexo. Para começar, o complexo é aquilo que não é suficientemente estruturável de botar num papelzinho e eu sei exatamente o que vai dar lá no final. Não dá para fazer transferência tecnológica
Não é isso. Você só pode fazer transferência tecnológica quando todo mundo está no mesmo padrão de conhecimento, e aí sim você pode tentar que todos entendam o que está acontecendo. Próximo, por favor. Então, a questão política central que se impõe é... Próximo. Quem participa dessa definição? Concordam? Então, a gente diz, olha, tudo bem, o que é complexo, relevante, estratégico fica para a área pública. Mas quem vai decidir o que é complexo, relevante e estratégico? Quem participa dessa decisão? Próximo. Próximo. Com certeza, na nossa concepção, os gestores das 3 esferas de governo, né, da CIT, né, a Comissão Interinstitucional de Gestores, próximo, e a CIB, né, dos estados, os profissionais de saúde, o próximo, e as instituições de CIT comprometidas com acesso livre ao conhecimento, o Open Access, e formação permanente de quadros de alto nível. Próximo. E os conselheiros de saúde. Na nossa concepção, esses autores precisam participar desse processo e não ficar apenas na mão dos chamados especialistas, que a gente cai quase no tecnocratismo dessa área, né? Eu assisti reuniões da plenária do CONAS com os secretários de Estado que diziam assim, essa discussão de TI, isso eu deixo para os especialistas, como se fosse uma caixa preta que ninguém entende. Quer dizer, alô, não é bem por aí, né? Nós temos que trazer a sociedade para esse debate, porque isso vai impactar na discussão de privacidade. Isso já está rolando coisa, gente, que vocês não imaginam. Por exemplo, na Inglaterra, rapidinho, na Inglaterra, essa discussão das bases de dados do mundo digital é simplesmente, por exemplo, estão querendo e entraram na justiça, as empresas de plano de saúde na Inglaterra estão pedindo na Câmara lá, na Inglaterra, que o banco genético das pessoas seja disponibilizado para os planos de saúde, porque eles estão defendendo tarifas diferenciadas para quem tem história genética, por exemplo, de câncer de mama. Aquela pessoa que for entrar, mesmo que não tenha, mas se a história genética dela tiver câncer de mama, ele vai querer cobrar tarifas diferenciadas. Por exemplo, tá? Próximo. Então, os exemplos que eu trago, que na nossa concepção são sistemas complexos, relevantes e estratégicos. Próximo. Cartão Nacional de Saúde, o Registro Eletrônico de Saúde, o Sistema de Regulação, SISREG, próximo, e o Portal do Cidadão, que está para sair aí. Para mim, por exemplo, hoje no Brasil, esses 4 sistemas têm que ser desenvolvidos, né, pela área pública, com desenvolvimento de tecnologias importantes, de inovações no âmbito das universidades, com parcerias, montando uma rede de centros colaboradores de desenvolvimento e inovação na área de informação e tecnologia. Próximo, por exemplo. Eu vou passar isso por causa da hora, porque eu estava fazendo uma espécie de estudo de caso com o registro eletrônico, mostrando em que ele é relevante, em que ele é complexo, né? E aí termino perguntando qual o papel do Estado brasileiro diante de sistemas de alta relevância e alta complexidade. Próximo, por favor. Então, a atual política de informação, ela adota o mesmo modelo de desenvolvimento, tanto para sistemas complexos, como para sistemas com workflow mais operacionais, estruturais, né? O que faz com que a lista de insucessos aumente. Alguém viu exatamente o software, não é o cartão SUS, não, mas o software, os sistemas de informação implantados no Brasil? Ele começou em 1996, né? Numa licitação internacional, e 2 grandes empresas ganharam, as multinacionais, a Hypercom e a Procomp, né? E o dinheiro foi pago. O Brasil pagou por um software, que eu pergunto quem é que conhece esse software. Próximo. Então, diante de desafios complexos, as soluções precisam ser complexas. Essas só surgem a partir de processos de inovação, cuja maturidade pressupõe uma política de Estado voltada para a constituição de equipes de excelência, em um trabalho colaborativo com a ideia de uma rede, né, de forma gradual, nos moldes de desenvolvimentos translacionais e interdisciplinares. Próximo, por favor, estou correndo. Há diversos exemplos de constituição, né, de redes de excelência no Brasil, isso não é uma ideia nova, vou só citar rapidamente, não vou relatar, a própria Secretaria de Vigilância em Saúde,
que trabalha com os centros colaboradores, próximo. Os núcleos de cooperação do programa Genoma Humano, ou seja, tudo que é estratégico para o Brasil. O programa de pesquisa translacional em doenças negligenciadas, coordenada pelo Carlos Morel, professor Carlos Morel. O programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, próximo. Parceria entre Petrobras e COP, que faz com que o Brasil hoje detenha todo o controle do know-how e o know-why da prospecção de petróleo e gás em águas profundas. O próprio INPE, que articula uma rede de laboratórios associados, fazendo com que o Brasil esteja na frente na disponibilização de informações aeroespaciais. Próximo. Próximo. Então, a ideia é que se monte também, né, na área de informação e TI, uma rede de centros colaboradores de pesquisa e ensino, né, na área de informação e TI. Próximo, por favor. Próximo. Ah, não, só o último que eu acho importante. Volta, por favor. Cabe entender, só essa parte finalzinha aqui, cabe entender que a prática científica como um campo de forças onde se produzem conhecimentos e símbolos, no qual os valores estão presentes ao se reconhecer a informação e o conhecimento como bens públicos. E esse princípio do que é um bem público faz toda a diferença nesse debate. Próximo. Próximo. Vou pular, pode passar.